Hoje é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, que é celebrado em 3 de julho, em referência à aprovação da Lei Afonso Arinos, em 1951, que tornou a discriminação racial uma contravenção penal. Essa lei foi a primeira no Brasil a tratar o racismo como crime. A data é um momento para refletir sobre a importância da luta contra o racismo e promover a igualdade racial, além de reforçar a necessidade de combate a todas as formas de discriminação e preconceito. E quando se fala em combate à discriminação racial, significa acabar com todos os tipos de intolerâncias relacionadas com a etnia ou a cor de pele do indivíduo, seja ele negro, branco, índio, oriental, etc. E para falar sobre esse assunto, para abordar um pouquinho mais sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Silvia Souza, que é presidente da Unegro Capivari, e o Matheus Pimentel, que é professor de História. Eu quero agradecer primeiramente a vocês dois por toparem a nossa pauta, por aceitarem vir conversar com a gente sobre esse tema importante para a sociedade. Obrigado, Silvia, bom dia. Bom dia, Jean, bom dia, Matheus. Bom dia. Obrigado mais uma vez por estar aqui, né, trazendo essa informação tão importante, né? Obrigado, Matheus. Bom dia, Gia. Eu que agradeço mais uma vez o convite, estar de volta aí na Raízes, batendo um papo mais uma vez, tentando trazer o olhar histórico aí a respeito de um tema tão importante pra gente. É uma pesquisa extensa, porque acho que há muito assunto em cima disso, né, da questão da discriminação racial. Até a Silvia, como representante da comunidade negra, comunidade preta da cidade de Capivari, é a comunidade que mais sofre, Matheus, pelas pesquisas que você faz, embora seja discriminação racial. A gente citou aqui, né, da questão que todos podem sofrer uma discriminação racial, como índio, oriental, mas pela história, o negro que mais sofreu ainda sofre, é isso? Sim, certamente. A gente pode falar também da questão indígena, que é central no Brasil, sem dúvida. Mas em termos, por exemplo, quando a gente pensa, você chegou a citar orientais, há uma questão ou outra, a gente tem umas expressões, inclusive em Capivari, quando se refere a lojistas ali da Rua 15, que não seria legal, né? Fala o nome da loja, pô, a loja tem nome. É o tal Xing Ling. Exato. Né? Isso é pejorativo, né? Exato, você pode falar o nome da loja, né? Sim. Vou naquela loja tal. Japa, esses apelidos, né? Mas você vê que essa população, apesar disso, a religião deles, a religiosidade deles é aceita tranquilamente no Brasil, né? São pontos turísticos de visita, que não sofrem ataques de nenhum tipo. Entendi. Que já não é o caso com a população negra africana, né, no Brasil, que as religiões de base africana, candomblé, umbanda, casos de ataque a terreiro, incêndio em terreiro, a gente tem inúmeros, né, infelizmente. E daí não entra só discriminação, entra intolerância religiosa também, tudo junto, né? E ainda mais a questão por causa da raça, eu acho que a coisa se torna maior ainda, né? Certamente. E essa questão do começo dessa lei, da discriminação racial, porque nós temos também, né, o Dia da Consciência Negra, que reforça isso. São coisas diferentes, distintas, o dia de hoje, por exemplo, com a questão da consciência? A Silvia a gente estava conversando nos bastidores, ela iria pontuar essa diferença, né, em relação é bom falar também, né, Silvia? Racismo. Sim, é bom. Bom, primeiro deixa eu me apresentar aqui, né? Sim. Porque nós nos conhecemos, mas então meu nome é Silvia, né? Sou uma mulher negra, militante, agente territorial do Ministério do Trabalho, graduanda em Gestão Pública, profissional da beleza e também presidente da Unegro Capivari e vice-presidente da Unegro Estadual. É importante a gente colocar essa diferença, né, para que as pessoas possam entender melhor e diferenciar. A questão do preconceito é o pensamento, as ideias equivocadas, né, de estereótipos sobre pessoas negras. E quando nós falamos das pessoas negras, discriminação racial é a ação de negar emprego, dignidade e também oportunidades. E aí quando nós falamos do racismo, já é algo mais estrutural. É a base que a organização toda, né, que organiza toda essa desigualdade e que normaliza, né, toda a exclusão. Então existem essas três diferenças. E essa estrutura está em tudo, nos currículos, que exclui a história negra, nas periferias abandonadas, na ausência de negros nos cargos de poder, né?
e principalmente nas estatísticas. E é importante também a gente falar que quando nós falamos da questão dos preconceitos, nós também não podemos esquecer de falar dos povos ciganos, né? Que os povos ciganos, dos povos da população LGBT, que enfrenta preconceito todos os dias, né? Também o pessoal, aí, o povo quilombola, que ainda luta pela titulização das suas terras, que, como vocês falaram também, dos povos indígenas, que tem 500 anos aí de apagamentos, né? O povo periférico, os imigrantes e refugiados, as mulheres negras e também, como vocês disseram aí, o povo de axé. Então, a luta da discriminação é coletiva. Isso entra tudo, né? Mas até voltando para a história, na década de 50, né, de lá para cá, com a criação dessa lei que criou o dia até, que virou histórico, né, da discriminação racial, tivemos avanços até aqui? Quais são esses avanços? Eu sei que ainda tem muito para evoluir, muito para melhorar, né, na situação, mas o que você destaca assim, pela história? A gente tem idas e vindas, né, ao longo de todo esse processo. Se você me permite, inclusive, voltar mais antes de 1950, eu vou lá em 1824, quando a gente tem essa primeira Constituição. Então, lá atrás, você consegue colocar aquela imagem daquele quadro? Yasmin, te mandei uma imagem, não sei se você tá... Isso, já para quem está nos assistindo em vídeo e no YouTube e no Facebook. Então, essa imagem é uma obra de um pintor, Augusto Earle, o açoitamento no calabouço. Sim. O calabouço era uma prisão que tinha lá no Rio de Janeiro, onde ficavam os negros escravizados que iriam ser açoitados. Então, lá em 1824, a nossa Constituição, outorgada por Dom Pedro I, já definia uma série de possibilidades de castigos extremamente violentos, né? Então, no livro da Escravidão, volume 3, do Laurentino Gomes, ele descreve esse calabouço como uma caverna escura e abafada, fedendo a fezes e urina, e apesar disso acomodando 100 escravizados aguardando para ser açoitados, que estão representados nessa imagem, né? O artigo 179 dessa Constituição proibia que essas penas fossem executadas pessoalmente. Então eu, senhor de escravos, não podia fazer isso. Mas eu podia pagar para o Estado. Então, o órgão oficial do Estado, o governo, poderia aplicar essas penas que chegavam a 500 chibatadas, 100 chibatadas, pena de morte, degredo, que era enviar a pessoa para São Tomé, para Angola, para, enfim, outros países que pertenciam ao Império Português. Então, vem desde lá de trás, né? 1830, a Lei Feijó. Vocês já ouviram a expressão, certamente, do lei para inglês ver? Sim. Isso daí é para inglês ver. Sim. Nasce aí, né, com essa lei, a Lei Feijó, que é nome de rua, inclusive, Capivari, né? Regente Feijó. Em 1831, ele aprova a lei proibindo o tráfico de escravizados, só que assim, só no papel. Por isso que era uma lei para inglês ver, né? Só para dizer para os ingleses que, proibimos, hein? Não está tendo mais. Mas na prática, juízes recebiam uma taxa de 10% para poder liberar escravizado que não era para entrar no Brasil, já tinha que estava proibido. Políticos, Dom Pedro II chegou a dar uma honraria, elevar a ordem do Cruzeiro Rosa, a ordem da Rosa Brasileira, um desses traficantes de escravizados, quando já era proibido por lei. Né? Então a gente vai ter uma sequência de leis, não sei se eu vou me alongar muito no seu tempo que a gente tem. 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proíbe de fato mesmo. Mas daí ao mesmo tempo, a Lei de Terras cria uma regulamentação para ter acesso à terra. Porque os senhores de engenho já prevendo que vai chegar a abolição, né? Tá tendo pressão nacional, internacional, uma hora ou outra a gente vai libertar escravizados. Eu não posso deixar ele ter acesso à terra pela ocupação, pelo usufruto. Tenho que criar uma lei que regulamente isso. Até então era 6 Marias, né? Era doação, ocupação. Qual que era a necessidade agora? Comprar a terra. Ou seja, o escravizado, saindo recém-liberto, sem indenização, sem nada, não ia ter como ter acesso à terra, né? Então, em 1871, a gente tem a Lei do Ventre Livre, que era um absurdo, né? Você liberta o escravizado que nascia a partir de então. Porém, até os 8 anos de idade, ele ficava sob tutela do senhor, e aos 21 ele poderia ser liberto mediante indenização, que poderia ser através de trabalho durante algum tempo, além dos 21. A lei dos sexagenários
outro grande absurdo, a média de idade que o escravizado chegava era 40 anos. Então, se libertar ele depois de 60, né, não é libertar ninguém. E ainda assim, quando ele atingisse a idade, ele teria que indenizar o senhor de engenho com 3 anos trabalhando para ele. Até chegar finalmente a Lei Áurea, 1888, libertação dos escravizados, que foi algo conquistado, né, a duras penas. 1890 a gente chega na nossa república oligárquica, a primeira república, e aí já cria-se um cenário mais familiar pra gente, né? Aí começa a criminalização na lei penal. Então a capoeira vai ser proibida, né? Nos seguintes termos do artigo 157. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem, será punido com prisão. A vadiagem, no artigo 399, de 15 a 90 dias de prisão. Então, se estivesse numa praça sentado, conversando, pronto, né? Você poderia ser acusado já, você está fazendo nada aí, né? Está vadiando, vai ser preso. E assim sucessivamente, né? O Código Sanitário do Rio, o Código de Posturas de Recife. Em 1923, felizmente, a lei Eloy Chaves dá um progresso aí, né? Traz já como contravenção apenas, né? Que é uma pena um pouco menor do que um crime de fato mesmo, né? Um delito mais brando. Na era Vargas, a gente tem a proibição das religiões africanas. Então, o artigo 282 do Código Penal vai levar ao fechamento de terreiros de candomblé e umbanda e vai prender pais e mães de santo com acusação de curandeirismo. Então, eles vão distorcer o artigo 282 que diz: crime a conduta de quem exerce profissões sem autorização legal ou excedendo os limites desta, mesmo que a título gratuito, prevendo detenção de 6 meses a 2 anos. Exerce profissão no sentido de trazer cura, trazer medicina, algo nesse sentido. Então, pegaram a prática do candomblé dos pais e mães de santo e distorceram para justificar, né, a prisão. Rodas de samba e batuques, antes de ser símbolo nacional, né, antes de ser patrimônio cultural, foi proibido também. Né, e aí chamava de perturbação da ordem. Esse batuque aí está perturbando a ordem, então prende esse pessoal. A vadiagem, inclusive, até hoje está tipificado como um delito. Né? Em 2023 estava sendo discutido no Congresso uma maneira de revogar essa lei, porque, apesar de não ser mais praticada, né, quase ninguém ser preso por vadiagem, persiste ainda até hoje no nosso Código Legal. E depois, quando a gente tem a nova República, 1988 em diante, com a atual Constituição, aí a gente começa a ter alguns sinais de melhora, né? A gente começa a ter lei de cotas, a Constituição Federal traz o racismo como crime mesmo, tipificado com maior rigor de punição. Os estados começam a fazer ações em leis estaduais para trazer mais acesso à educação, tratando especificamente do ensino da cultura e da história africana como obrigatório em sala de aula. Então, pode-se dizer que do Império até 1988 foi mais repressão oficial, né, mais discriminação oficial partindo do Estado mesmo pela lei e pela sociedade, obviamente, do que avanços. E a partir de 88, com a Constituição Cidadã, aí a gente começa a ter mais progresso nesse sentido de avançar. Mas a gente percebe que teve os avanços, embora pouco mais do que a gente viu até na imagem, né, é incabível você ver uma pessoa sendo açoitada pela cor. Até mesmo até a questão se ela cometeu algum crime, né, hoje em dia já não é aceito ainda. Agora, porque ela estava lá, a função do senhor de engenho estava trabalhando forçadamente e ainda é açoitado. Isso é incabível. Mas, até passando a palavra para a Silvia, de todas essas coisas, esses avanços que o Matheus citou ao longo da história, Silvia, o que você acha, na opinião sua, que ainda precisa melhorar e mudar no Brasil para a igualdade racial se tornar concreta realmente? Na verdade,
a abolição ainda não aconteceu, né? Nós estamos lutando ainda para fazer essa conquista, né? E quando eu ouço aí, que nem o Matheus falou, a questão quando veio as compras de terras, né? Quando eles iniciaram as compras de terra, os negros não tinha uma lei que os negros não podiam comprar terras. Levou um certo período, né? O Matheus está aí para falar, para os negros comprar. E para você ter uma ideia, dentro de 1940, meu pai nasceu em 43, então não está muito distante. Sim. O negro só podia ir à escola acompanhado de um branco. É verdade. Então, quando nós falamos das questões de cotas, de tudo, o que hoje que dizem que é vantagem, apesar que as pessoas lembram das cotas só quando fala dos negros, né? Porque as cotas tem o E-social, tem para os indígenas e para outros povos aí, né? Só que as pessoas só lembram quando fala de cotas, quando fala da questão racial, da questão dos negros. E também, Matheus, em 1988 foi o lançamento da UNegro. Então nós fizemos parte dessa história, da história que nasceu lá na Bahia, realmente nesse período. Ainda o avanço, ainda o nosso trabalho ainda é constante quando nós vemos aí não só a questão dos nossos jovens aí, que nós perdemos aí, segundo o Atlas, que são mais de 75% de vítimas de homicídio do Brasil são pessoas negras, né? E são jovens negros entre 15 e 29 anos, que têm 2,7 vezes mais chances de serem assassinados do que os jovens brancos. E esses dados em informações do SIM, que é o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, com análise do IBGE e da Unesco e de Fóruns Brasileiros de Segurança Pública. Ou seja, esse não é um exagero, é retório o genocídio. Então, ainda nós continuamos nessa luta, quando nós começa a ver os números das periferias, da onde estão os nossos povos, ainda é uma luta constante. Passando para a educação, Matheus, você acredita que o sistema educacional brasileiro ele tem cumprido com seu papel na questão do enfrentamento com o racismo? Até fala da questão do racismo estrutural. Como é abordado isso? Você acha que é o caminho também mostrar para as crianças? Porque eu sei que ao longo da história sempre foi estudado, né? Mas como tem sido esse trabalho, até você como está presente na sala de aula? A gente teve por força de lei também, né, que instaurar essa obrigatoriedade. E agora se já encontra nos materiais didáticos esse tipo de conteúdo. A África, tradicionalmente, aparecia na história, né, nos livros de história, lá na pré-história, né, até onde sabemos as origens humanas estão lá, e a partir dali a gente saiu migrando, né, para os outros continentes. Então estudava-se nesse período o território africano, depois ignorava-se até chegar na antiguidade, que aí quando a gente vai estudar Egito, a África reaparece. Então estudava-se a parte ali de egiptologia, depois sumia de novo, desaparece. Sim. Voltava só no século XVI, quando vai ter as conquistas, né, ou um pouquinho antes mencionava a expansão ali do islamismo, né, de maneira muito tímida, no norte da África. Depois retomava quando iam ter as conquistas da costa dos portugueses, né, fazendo ali a volta para encontrar uma nova rota para as Índias. Desaparecia de novo a África e volta só no século XIX com o neocolonialismo. Ou seja, ele estava presente na história a partir do olhar que a gente chama de eurocêntrico, a partir do olhar da história do europeu no mundo. Hoje ela deu uma ampliada nesse olhar. Você já tem a Idade Média, que eles colocam como... ainda é um termo eurocêntrico, mas enfim, para facilitar... Antes via superficial e agora é mais aprofundado. Sim. Hoje em dia a gente estuda o reino de Mansa Musa, a gente estuda como que foi a formação ali dos reinos de Daomé, como é que são os povos Yorubá, os povos Zulu, a região central africana, a diferença entre o norte. Então você tem um aprofundamento maior hoje em dia, sim. Mas eu ainda acho que poderia ser mais. Sim. Principalmente para nós brasileiros, onde o peso da cultura e da história e das relações Brasil-África são muito profundas, né? Então toda a nossa cultura culinária, musical,
tem muita ancestralidade da África aí, né? Sim. Então, para a gente seria muito mais importante estudar ainda mais a África na história. Para nossa audiência, estamos debatendo e abordando o assunto da discriminação racial, que é comemorado na data de hoje. Discriminação sobre raças, né? De todas as raças. E até tem uma participação do ouvinte, Denise Pereira, que ela falou assim, ó: sofri muito racismo quando criança por conta da minha cor. Morava numa fazenda onde tinham muitos italianos. E olha que nem sou negra. Ou seja, ela sofreu pela etnia dela, e não era negra, né, no caso. Por isso que a gente está debatendo esse assunto, que não é só a questão da comunidade negra, embora que mais sofre, né? É a discriminação como um todo. Mas, Silvia, voltando à sua fala, a gente tá... É muita conversa, né? Para pouco tempo que a gente tem. Então eu queria deixar para você, livre, sem te fazer alguma pergunta, mas livre para você citar algum ponto que você acha que é importante ser debatido nesse momento, nesse assunto que a gente está conversando. Fique à vontade. Na verdade, o ponto que nós discutimos a respeito de discriminação, preconceito e racismo é uma luta diária. A gente tem que acordar todo dia trabalhando em cima disso. Que nem como o Matheus disse, é muito triste falar que a história de quem ajudou a construir esse país seja uma história de obrigatoriedade, né? Obrigatoriedade, que ainda nós continuamos construindo esse país. Então, nós temos que ter a consciência, mas uma consciência não só no dia 20 de novembro, é uma consciência diária, a respeito do combate. Porque não se combate com discurso vazios, mas com políticas públicas, mas também com políticas afirmativas, que nós temos que trabalhar todo dia, e com reparação histórica com o povo, e com o povo preto no poder. E nós temos, a gente não vê muitos pretos hoje aí como na frente de qualquer empresa, né? É sempre lá no chão de fábrica. E temos condições. E quando nós temos um preto que está dentro do poder, quando ele chega em qualquer lugar, ainda sou chamado, pergunta quando fala trabalho na empresa, se ele trabalha na lavoura, se ele trabalha dentro no chão de fábrica. As pessoas não aceitam. Eu passei por muito disso também em todas as empresas. Eu vejo hoje os nossos adolescentes que trabalham. Então, essa mudança, essa discriminação, esse preconceito tem que acabar. Então, essa luta vai ser diária. E não tem outro jeito. Mas só que vai ter um encerramento. Porque todo o trabalho que hoje nós fazemos, Matheus e Jean, não vai ficar para mim. Eu sempre repito isso. Eu estou fazendo, vai ficar para os meus filhos, mas quem vai? Estou ensinando meus filhos para que fique para os meus netos. Então é uma luta. Estamos conquistando? Sim, tivemos muitas conquistas, mas ainda são poucas. Perfeito. Matheus, fica à vontade também para expor.